Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, hoje é um dia considerado Dia Internacional dos Namorados. A Bíblia não traz a palavra namoro. Nós não encontramos a palavra namoro na Bíblia, mas a palavra de Deus fala de compromisso, ou seja, pré-nupciais ou noivado e pós-nupcial, onde existe o sexo e o casamento. Eu gostaria de aproveitar esse dia para apresentar a vocês um pequeno estudo da palavra de Deus que fala sobre relacionamento. Então, um bom exemplo que temos é o relacionamento entre José e Maria. A Bíblia diz que eles eram noivo e não namorado, e não se conheciam sexualmente. Em Mateus 1, verso 8 e Lucas 1, verso 27. Havia um compromisso sério entre eles, que na época era provavelmente, eles eram adolescentes. Casamento acontecia cedo, há 2000 anos atrás, diferente de nosso tempo. Hoje as pessoas namoram por muito tempo, acabam até tendo relacionamento sexual e depois nem casam. Mas o exemplo bíblico nós temos de Maria e José, que eram noivo, não namorado. O namoro é um traço de nossa cultura que não existia na época bíblica. Os cristãos dão ao namoro o mesmo peso do noivado, entendendo como uma preparação para o casamento. Para os cristãos, namoro não é curtição, mas preparação para um casamento. O mundo, sim. No mundo, o namoro é curtição. Há poucos tempos eu ouvi um jovem dizendo: eu fui para uma curtição, fiquei com 3 meninas e voltei para casa sozinho. Então, isso chama curtição, isso as pessoas chamam de paquera. Na época, o ensino bíblico ele não incentiva esse tipo de relacionamento. Então, o cristão, na verdade, não era para namorar. Não namoram para se conhecer. Cristão namoram porque já se conhece. Já se conhece o suficiente para caminhar um tempo rumo ao matrimônio. Então, o que eu posso dizer? Como colocar essa relação namoro na mesma categoria de noivado? A Bíblia não me dá a categoria namoro. Eu não encontrei a categoria namoro na Bíblia. Aí você vai me interrogar: Gregório, você namorou? Sim, namorei bastante na minha adolescência. Mas por incrível que pareça, não namorei a minha esposa. Eu conheci a minha esposa e depois eu casei com ela. Então, a Bíblia não me dá o namoro. Não existe essa categoria namoro na Bíblia. Então, logo eu a defino com aquilo que há de mais próximo dela, ou seja, o noivado. O noivado a Bíblia dá.
Essa categoria de noivado é um compromisso. Na verdade, era algo que os pais antes fazia com o pai da noiva, o pai do noivo e o pai da noiva faziam um compromisso. E quando chegava o período do casamento, os pais se ajuntavam novamente e realizavam o matrimônio. A Bíblia não conhece um relacionamento entre cristão que não esteja se preparando para o casamento. Aí você me interroga, mas hoje nas igrejas existe muito namoro que não dão em nada, sim, porque o mundo entrou dentro da igreja. Há muitos que afirmam, será que todos os casais cristãos namoram para casar? Realmente, amado, eu não sei, mas deveriam. Se não pode pensar em casar, não devem nem começar a namorar. Há pouco tempo eu ouvi uma jovem dizendo, estou namorando fulano, mas eu não me sinto bem com ele. É muito possessivo e sufoca a minha vida. Isso é no período de namoro. Imagina se essa jovem casasse com este jovem. Bem, amado, quando Deus criou o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, verso 18. Deus nos criou para que nós relacionássemos com outras pessoas. Nós não fomos feitos uma ilha, mas sim ser social. E o primeiro relacionamento que Deus proporcionou ao primeiro homem foi o relacionamento com uma mulher. Adão e Eva eram puros, tinha comunhão com Deus. Ali se via um relacionamento perfeito e agradável a Deus. Todavia, ambos deram as costas a Deus e a beleza do relacionamento entre homem e mulher começou a ser machucada, amado, e também a ser manchada pelo pecado. Quando os seres humanos começaram a voltar-se para Deus, começou a falar do cuidado que eles deviam ter em seus relacionamentos. E a principal orientação foi, agora pois, vossa filha, não darei a seus filhos e suas filhas não tomarei para vossos filhos. Então, quando o relacionamento, quando o homem volta para Deus, Deus recomenda. O que Deus está dizendo aqui, quando os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia, a terra em que entraria estava abarrotado de gente normal, alguns diria hoje, mas segundo Deus, pessoas com almas imundas, que está no livro de Esdra, capítulo 9, verso 12. O povo estava voltando do cativeiro da Babilônia, então Deus recomendasse que não houvesse um casamento estranho entre o povo de Deus, porque o povo que estava habitando a terra eram gente estranha, ou seja, hoje nós diríamos que são pessoas normal, mas segundo Deus, pessoas com almas impuras, almas imundas, alma cheia de pecado e violência. Ou seja, pessoas que
não temia a Deus, que não amava a Deus. O ponto não era o fato de serem ou não judeus, mas de não temerem a Deus, de não amarem a palavra de Deus, de não seguir o conselho de Deus. Então foi este que, a ordem que Deus diz, afaste-se deles. O conselho que eu posso dar, como pregador da palavra de Deus, quer namorar e ser fiel a Deus, então comece excluindo os candidatos e candidatas que não pertencem ao Senhor. Existem muitas pessoas que vê que a jovem nas igrejas são jovens belas, são jovens, porque a igreja tem mulheres tão belas. Então, as pessoas, os jovens interessados nas moças da igreja, eles se infiltram dentro da igreja, acaba casando muitas vezes com essa jovem e tirando elas da igreja. Primeiro, procura descobrir se essa pessoa é realmente temente a Deus. Apóstolo Paulo dá um conselho a respeito em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. Ou seja, que não estejamos ligados a Cristo e a pessoas que estejam ligadas a Cristo é aquele que está crucificado com Cristo, que morreu para este mundo e que vive para a glória de Deus. Então, se nós estamos ligados em Cristo, a pessoa que irá se relacionar conosco também tem que estar no mesmo nível de ligação com Cristo. Ter a sua vida crucificada com Cristo. É uma pessoa que traz você para mais perto de Deus. É uma pessoa que te leva a amar a Deus. A pessoa que te leva a afastar-se de Deus, nem comece a namorar essa pessoa. Pense nisso antes de começar a ter esse namoro. Agora, esse é o conselho que eu, presbítero Gregório, estou dando. Não é um conselho de Deus. Eu estou seguindo o mesmo patamar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dava alguns conselhos e dizia: eu não é Deus. Mas qual é o conselho de Deus? Você pode me interrogar. Qual é o conselho de Deus para que alguém que quer namorar um incrédulo? Existe algum conselho, alguma regras? O conselho de Deus no Antigo Testamento está no livro de Esdras, capítulo 9, verso 10, em Neemias, capítulo 13, verso 26, no livro de Amós, capítulo 3, verso 3. E sempre foi ele dizendo que o seu povo não se casasse, nem se relacionasse de modo sério com pessoa que não temesse a Deus. Esse conselho, ele é válido até o dia de hoje. Então podemos analisar o livro de Esdras, Neemias, Amós, antes de nós entrarmos em um relacionamento para a vida toda. No Novo Testamento, o conselho não mudou. Deus continuou aconselhando seus filhos e filhas a casarem-se somente com pessoas que fossem como eles, que essas pessoas fossem templo do Espírito Santo, ou seja, pessoas regeneradas. Quem deu muito conselho a respeito foi o apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios 6, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 1.
em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39, a parte B. Então, apóstolo Paulo, ele deixava bem claro a respeito. Ele dizia, isso é Deus que está falando, é o Senhor que está falando. E quando ele dizia, agora quem está falando é eu, Paulo, não é Deus. Isso estou dando a vocês como concessão. Não é Deus que está falando, mas eu estou falando como concessão, não é um mandamento, né? Agora, quando era Deus, ele deixava bem claro. Nós vemos uma passagem no livro de Esdra, no capítulo 9, que conta sobre a tristeza de Esdra. No capítulo 9 de Esdra, nós vemos algo que falta na vida dos cristãos de nosso tempo. Leia o capítulo 9 de Esdra, você vai entender. A razão da tristeza de Esdra era que a maioria do povo havia se casado com pessoas que não temia Deus. A maioria dos filhos de Israel estava constituindo casamento com homens e com mulheres que não temiam a Deus. Nós conhecemos a história de Salomão. Salomão, ele começou bem a história dele. Foi considerado o homem mais sábio, mas na sua velhice ele fez loucura, porque ele teve muito casamento com mulheres estranhas, com mulheres que não pertenciam ao povo de Israel, que não temia a Deus, e Salomão, para agradar as suas várias mulheres, ele começou a construir vários altares a deuses estranhos, para que as suas mulheres fossem se curvar e adorar a esse Deus estranho. E na velhice, essas mulheres pegavam na mão de Salomão e levavam ele a se postrar diante de deuses estranhos. Hoje, amado, não há arrependimento, mas existe remorso. Não há disposição para obedecer a Deus, mas somente as pessoas obedecem ao desejo do coração. A tristeza de Esdra nos lembra que é possível nos arrepender de algo que fizemos, ainda que esse algo pareça ser tão ofensivo e tão bobo ou tão pequeno. Agora, quer namorar e ser fiel a Deus? Então esqueça aquele rapaz ou aquela moça que parece um anjo, mas que aos olhos de Deus está repleto de trevas. Afinal, que união há entre cristão e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? A Bíblia diz, porque vós sois o templo do Deus vivente. Segundo Coríntios, capítulo 6, verso 14 até o versículo 16. Tem pessoas que têm aparência de anjos. Como diz a minha esposa, tanta candura e depois tanta amargura. Se você é filho de Deus e deseja ouvir o conselho do seu pai, então você deve deixar todo e qualquer namoro com aquela pessoa que não é convertida e afastar-se dele. Deve afastar-se dessas pessoas, não tocá-lo, não andar mais com ele. Se você fizer isso, estará vivendo de acordo com a palavra de Deus, que é seu pai, de acordo com o que
Deus, como pai, requer de seus filhos. Você quer agradar a Deus? Quer ser fiel a Deus? Busque dentro da sua igreja, no convívio da igreja, alguém que é realmente transformado. Existe dentro da igreja muitas pessoas que ainda nem sequer conheceu a Deus. O casamento é a união de duas pessoas que chegam ao altar com uma bagagem surpreendente. Muito traz problemas familiares, muito traz bagagem surpreendente, bagagem muito grande. Em geral, ela se abre durante a lua de mel. Às vezes, espera até uma semana seguinte, mas os problemas vão surgir. A Bíblia chama essas bagagens de pecado. Compreender sua influência pode fazer toda a diferença para um homem e para uma mulher que não estão construindo vida junto. Quando pecadores dizem sim, aborda a importância do poder transformador do Evangelho. A jornada do casamento ele é algo que tem que ser visto como que duas pessoas totalmente diferentes passarão a viver agora constituindo um corpo. É a união de dois corpos. E muitas vezes, nessa união de dois corpos, tornando um só corpo, alguém precisa abrir mão daquilo em favor de outra pessoa. Você não pode levar para o seu casamento algo que vai fazer com que a sua esposa se torne prisioneira seu ou você se torne prisioneiro da sua esposa. Você deve conversar com honestidade, agir com honestidade. Às vezes, muitas vezes você está com problemas fora do lar e por isso você não consegue manter o bom humor. Mas é necessário, no relacionamento, não levar os problemas fora do seu casamento para dentro de sua casa. Às vezes, essas pessoas levam os problemas a respeito daquilo que ocorre fora e acaba contaminando o seu casamento. Use o evangelho para vencer, para ser um vencedor. A verdade de Deus, a palavra de Deus, encoraja as pessoas a perceber com mais clareza o panorama que Deus faz quando a respeito de uma vida conjugal. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que nesse dia de hoje, que estão pretendendo ter constituir uma família, que quer ter um relacionamento sadio perante Deus, repense suas atitudes e seja feliz diante de Deus. Deus irá abençoar as decisões de cada um de vocês. Apresente a Deus. Seja forte, seja corajoso, mas assuma um compromisso sério diante de Deus. Este é uma palavra a todas as pessoas que estão enamorados, que estão noivando, que estão vivendo uma vida a dois. Eu quero externar a minha gratidão a Deus pela esposa que Ele me deu, pela companheira. Que Deus abençoe a você, minha morena. Que nesse dia de hoje você é minha eterna namorada. Embora eu disse que não existe
uma passagem, não encontrei uma passagem na Bíblia que fala sobre namoro, mas nós estamos há tanto tempo já junto, estamos indo já para 35 anos casado. Que Deus te abençoe, minha morena. Graça e paz para todos. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Oliveira. Paz do Senhor para todos, amados.